da Rádio Encontro com Deus, diretamente de Indaial. Salvo novamente a todos os ouvintes, que a paz seja convosco. Gostaria de compartilhar uma leitura que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, do versículo 52, que nos diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vou repetir novamente a leitura. Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescimento é algo que nós não podemos evitar em nossas vidas, porque um dia nós éramos bebês, depois nós nos tornamos crianças, adolescentes, jovens, por fim nos tornamos adultos e ao passar dos anos nós nos tornamos idosos e assim é o ciclo da vida. Isso é crescimento, ou crescimento físico, assim nós podemos definir. E um dia nós éramos bebês, nós éramos crianças, um dia nós nos tornamos adultos e, consequentemente, ao passar dos anos, nós nos tornamos idosos e assim é o ciclo da vida. Isto é algo natural que nos acontece. Não diferentemente em outras questões, quando nós somos crianças, nós aprendemos a ler, nós aprendemos a escrever, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar. E assim a vida vai fazendo com que nós venhamos crescer. Crescer fisicamente e ao mesmo tempo a gente vai crescendo intelectualmente. Nós vamos aprendendo aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós vamos crescendo e conhecendo aquilo que é ético e aquilo que não é. Isso se chama crescimento. Crescimento físico, novamente eu venho dizer, crescimento espiritual, crescimento em sabedoria, assim como capítulo 2, do versículo 52 de Lucas fala, a qual Jesus ia crescendo em sabedoria diante de Deus e também diante dos homens. Nós podemos reparar na nossa leitura que Jesus crescia diante da presença de Deus, mas também Jesus crescia diante dos homens. Ou seja, nós vemos e entendemos que assim como Jesus ministrava a palavra desde cedo, desde pequeno, entre os mestres e doutores da lei, nós vemos que Jesus não era conhecedor apenas da palavra, a qual Deus o concedia, a qual aquilo que ele fazia através do poder de Deus. Mas Jesus também crescia diante dos homens, ele era conhecedor das leis dos homens, ele era conhecedor da sabedoria dos homens. Obviamente que aquilo que prevalecia em seu conhecimento era a sabedoria a qual Deus o concedia. A sabedoria de ministrar a palavra de uma forma a qual surpreendia, de uma forma a qual o poder de Deus era visto através de sua vida. Mas o crescimento é algo que, em dados momentos de nossa vida, nós não temos como evitar. Porque nós não podemos evitar, eu não posso evitar que daqui 5, 10 ou 20 anos eu esteja mais velho. Eu vou crescer em idade, eu vou crescer em conhecimentos a qual eu irei adquirir neste tempo a qual eu irei viver, se assim Deus me permitir. E certamente este tipo de crescimento eu não consigo evitar. Assim como outros crescimentos que desde que nascemos até certas idades de nossas vidas nós não temos como evitar. E
muitas das vezes nós buscamos ainda este crescimento, este desenvolvimento, quando nós atingimos determinada idade em nossa infância, nós temos que adentrar a escola para que assim nós venhamos aprender, nós venhamos crescer no conhecimento, naquilo que hoje o homem acha necessário para que nós venhamos ter um bom emprego, para que nós venhamos ser bem vistos perante a sociedade e assim, obviamente, ter uma vida digna diante dos homens, também perante Deus. E nós nos dedicamos, nós aprendemos, nós estudamos, tudo em prol do desenvolvimento, tudo em prol do aprender, do crescer, do se desenvolver. Nós fizemos cursos, nós nos dedicamos a cursos, nós nos dedicamos a faculdades e a tantas outras coisas em prol do crescimento, do nosso desenvolvimento de sabedoria, seja ela espiritual ou seja ela sabedoria a qual nós necessitamos para viver bem perante a sociedade. E esse desenvolvimento, esse crescimento hoje é nítido em tudo a qual nós vivemos, em tudo a qual nós olhamos. Se nós analisarmos o mundo atualmente, ele está em constante crescimento, em constante desenvolvimento. As pessoas estão cada dia mais buscando desenvolver tecnologias, desenvolver filosofias e desenvolver tantas outras coisas para que nós venhamos crescer e nos desenvolver. Há uma tecnologia mais atual, talvez a mais comentada e a mais buscada nos últimos anos, tem sido a inteligência artificial. Certamente, acho que todos a qual estão nos ouvindo já ouviram falar ou até mesmo já utilizam dessa ferramenta. Inteligência artificial é uma tecnologia a qual vem para mudar as nossas vidas, a qual vem para que facilite tudo aquilo que nós executamos no nosso dia a dia. Isto é crescimento, isso é desenvolvimento. É um desenvolvimento material, é um desenvolvimento a qual o homem utiliza para que venha facilitar o nosso dia a dia, mas é um crescimento, é um desenvolvimento, e a qual certamente nós podemos usufruir, nós podemos utilizá-lo de uma forma a qual nos agrade, de uma forma a qual seja proveitosa para todos nós. A internet das coisas, ou IoT, que é muito parecida com a inteligência artificial, mas utilizada em outros meios, como a indústria, também foi desenvolvida para que viesse facilitar o dia a dia daqueles a qual desenvolvem produtos para nós utilizarmos. E dentro desse contexto de desenvolvimento, de evolução, de crescermos, me vem à memória a história de Daniel. Daniel, para quem não sabe ou para quem talvez já conheça a sua história, Daniel foi uma pessoa a qual serviu em totais 7 reinos. Daniel foi levado muito jovem para a Babilônia e lá ele cresceu e se desenvolveu, e dentre 7 reinos a qual passou durante toda a história da Babilônia, Daniel serviu em todos eles. E desses 7 reinos a qual Daniel serviu, desses 7 reis a qual Daniel serviu, em 3 deles ele foi governador, e em outros, obviamente, com grandes cargos, porque ele se desenvolvia, porque ele crescia. Para ser mais específico, Daniel serviu a 5 reinos babilônicos e a 2 reinos medo-persas. E praticamente todos esses reinos a qual Daniel serviu, ele foi destaque. Destaque porque ele sabia se adaptar, ele sabia se desenvolver
A palavra de Deus no livro de Daniel nos conta que Daniel era conhecedor das leis. Ele conhecia tudo aquilo a qual o homem poderia conhecer. Daniel e seus amigos, eles eram conhecedores daquilo. E por isso eles eram destaque, por isso eles se desenvolviam, por isso eles cresciam nos reinos a qual eles serviam. E nenhum momento da história, da trajetória de Daniel, ele deixou de crescer. Em nenhum momento Daniel paralisou e simplesmente disse, não, neste reino eu não vou servir, este rei eu não quero servir e simplesmente eu vou parar onde eu estou e eu não quero mais adquirir conhecimento, eu não quero mais adquirir sabedoria, eu não quero mais me desenvolver. Isso não aconteceu na vida de Daniel. Se nós lermos a história de Daniel, a qual é uma história incrível, nós vemos que em todos os reinos ele estava em constante mudança, em constante evolução. E o tema a qual hoje eu quero propor para os irmãos, para aqueles a qual estão nos ouvindo, tem como título MDP, Melhoria e Desenvolvimento Pessoal / Espiritual. Por que melhoria e desenvolvimento pessoal / espiritual? Nós muitas vezes achamos e acreditamos que nós podemos estar bem espiritualmente, nós podemos estar bem com Deus, diante da presença de Deus, mesmo pessoalmente nós estando vivendo um caos. E para quem não sabe, para quem talvez acredita que consegue estar bem espiritualmente, estando pessoalmente ruim, eu quero falar para vocês, eu quero deixar bem claro que é de certa forma impossível nós estarmos bem espiritualmente, não estando bem pessoalmente. Vamos a alguns exemplos. Eu quero que vocês reflitam se é possível uma pessoa extremamente irritada, extremamente irada, com raiva, se conectar com Deus em oração ou em louvor. É um exemplo simples de que a espiritualidade está ligada a nós estarmos bem pessoalmente, bem conosco mesmo, bem no meio familiar a qual nós vivemos, bem na sociedade a qual nós vivemos. Nós precisamos que tudo esteja engrenando perfeitamente para que as coisas fluam da melhor maneira possível. Porque se um dente da engrenagem estiver quebrado, certamente todo o conjunto irá falhar. E nós sabemos que assim é a nossa vida espiritual. Então hoje eu quero meditar com todos a qual estão nos ouvindo em relação a nós utilizarmos de alguns recursos para que nós venhamos nos desenvolver pessoalmente e, consequentemente, esse desenvolvimento pessoal a qual nós iremos trazer para as nossas vidas irá também, junto, trazer um desenvolvimento espiritual. Porque, como acabei de dizer, os dois estão interligados. Não é possível eu viver bem espiritualmente estando ruim pessoalmente, não estando bem comigo mesmo, não estando bem com a minha esposa, não estando bem dentro do lar onde eu vivo, não estando bem no meio social a qual eu convivo. Para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, MDP é uma sigla muito utilizada, ou melhor dizendo, na verdade, MDI é uma sigla muito utilizada na indústria. Para quem também não sabe, eu trabalho na indústria e
eu participo de grupos a qual desenvolvem melhorias para que o processo venha fluir da melhor maneira possível, para que o processo possa render mais sem gastar mais. Melhorias a qual vão dar um maior rendimento utilizando dos mesmos recursos. MDI tem como significado melhoria do desempenho industrial. Como talvez vocês já tenham percebido, eu peguei esta mesma sigla para utilizar no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. MDI é uma ferramenta muito utilizada nas indústrias pelo mundo todo. É uma filosofia com recursos de ferramentas para que, como eu já disse, a indústria venha produzir mais utilizando dos mesmos recursos. Consequentemente, tendo um melhor resultado, um melhor lucro, uma melhor vantagem em seus negócios. E é este conceito a qual eu quero trazer para nós hoje. O programa Mudança de Mente já nos deu tanto recurso. O Diácono Emerson já nos trouxe tantas palavras, já nos trouxe tantas ferramentas a qual nós podemos utilizar para crescermos, para nos desenvolvermos, tanto como pessoa, tanto espiritualmente e em diversas outras áreas de nossas vidas. Nós temos ouvido, nós temos adquirido conhecimento, nós temos recebido recursos para que nós venhamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Nós já temos recebido isso no programa Mudança de Mente. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 3 passos para que nós venhamos voltar a nos desenvolver e crescermos novamente. A metodologia MBI utilizada nas indústrias, ela utiliza desses mesmos 3 passos para que uma melhoria venha a ser aplicada. E hoje eu quero compartilhar esses 3 passos com vocês, para que nós possamos aplicar em nossas vidas as melhorias necessárias, para que nós venhamos começar a utilizar aqueles recursos a qual nós temos recebido da melhor maneira possível. E por que 3 passos para voltarmos a nos desenvolvermos e crescermos novamente? Porque, como eu citei anteriormente, a evolução, o desenvolvimento, muitas vezes em nossas vidas é inevitável. Mas tem certos momentos da vida em que nós escolhemos, nós decidimos parar. Chega certo momento em nossa vida em que nós não buscamos nos aprimorar, nós não buscamos nos desenvolver intelectualmente, espiritualmente, pessoalmente, nós escolhemos ficar parados. E com isso a vida vai perdendo seu brilho, e com isso os problemas muitas vezes vão surgindo e nós não temos capacidade para resolvê-los. Porque nós escolhemos parar, nós escolhemos não nos desenvolvermos, nós escolhemos não crescer mais, nem diante de Deus, nem diante dos homens, nós escolhemos ficar parados. E isso certamente é algo muito ruim para todos nós. Porque aquele que não busca se desenvolver, aquele que não busca conhecimento, aquele que não busca estar em constante evolução, é muito triste porque acaba se tornando um morto-vivo. Uma frase a qual Diácono Emerson já disse. É uma pessoa a qual ela está viva, ela tem vida, mas não vive. Porque
não tem mais prazer pela vida. E hoje aqui eu quero compartilhar para que nós venhamos mudar este conceito, para que nós possamos buscar e cavocar, para que venhamos achar aquilo em que nós paramos, aquilo em que nós deixamos de nos desenvolver e possamos retomar o nosso caminho, possamos continuar a trilhar o nosso caminho de onde nós paramos. Porque, como na outra mensagem a qual tive a oportunidade de compartilhar com vocês, eu falei que há tempo, ainda há tempo. Então, se em dado momento da vida nós paramos, nós deixamos de nos desenvolver, nós deixamos de crescer em sabedoria, e nós possamos, a partir de hoje, voltar a crescer, voltar a nos desenvolver. E em algum momento da vida nós temos deixado de regar aquela plantinha do conhecimento, aquela plantinha do desenvolvimento, que hoje nós possamos voltar a regá-la. E assim, certamente, viver uma vida a qual venhamos ter prazer, viver uma vida a qual certamente Deus irá se agradar. Então, o primeiro passo a qual nós iremos utilizar, o primeiro passo a qual a indústria usa para se desenvolver, para crescer, e certamente nós iremos pegar isso e utilizar em nossas vidas, e eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro dos 3 passos a qual nós devemos utilizar para nos desenvolvermos e crescermos novamente é identificar. O primeiro passo que nós temos que dar é identificar. Identificar o quê? O que eu devo identificar? O primeiro passo é nós identificarmos aquilo que nós deixamos de adquirir. Aonde eu deixei de me desenvolver? Aonde foi que eu parei? Aonde foi que eu decidi desistir de buscar conhecimento, de buscar sabedoria? 1 Coríntios 11, capítulo 28, nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Um versículo muito bonito, uma passagem muito bonita, a qual foi utilizada na Santa Ceia, a qual todos nós conhecemos por utilizá-la na Santa Ceia. Mas vamos utilizar esta frase em outros momentos de nossas vidas. Examine, pois, o homem a si mesmo. Busque identificar em você mesmo aquilo a qual você deixou para trás. Aquilo a qual você vinha crescendo, você vinha buscando conhecimento e sabedoria, e em determinado momento você parou. Busque identificar em você tudo que você deixou de conhecer, tudo aquilo que você deixou de se desenvolver por ter parado. Quais são as coisas, quais são as áreas em que você deixou de buscar conhecimento, de buscar sabedoria? Quais são as áreas da sua vida em que você deixou de se desenvolver? É muito comum nós vermos pessoas adentrando em cursos para mudar profissão, para adquirir o conhecimento de uma determinada área, assim seguir uma carreira. E no início, a quantidade de informação e de sabedoria que aquela pessoa recebe é algo estrondoso, é uma área nova, é tudo novo, e aquele conhecimento transborda. E ao passar dos anos, ao passar o tempo a qual aquela pessoa vai estudando e vai adquirindo conhecimento, chega em algum momento em que ela para. E
Quem vive ao seu redor percebe que o conhecimento que aquela pessoa tinha, ele vai, de certa forma, diminuindo. Não necessariamente que ele diminua, mas é que a intensidade a qual ela vai aprendendo vai diminuindo. Por desânimo, por diversos fatores a qual a vida lhe proporciona. Não diferente é perante a presença do nosso Deus. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a maravilha a qual é a palavra do nosso Deus, quando Deus nos permite conhecer as suas escrituras, a gente tem sede, a gente busca e a gente se dedica em aprender cada dia mais e mais e mais. Mas ao passar do tempo a gente para de se alimentar da mesma forma. E assim a gente vai voltando àquilo que a gente era no início. Paulo, ele fala que na carta em Coríntios, ele diz que para os irmãos da igreja em Coríntios que bebem ainda leite, muitas vezes assim nós nos encontramos perante a presença de Deus. Nós conhecemos a sua palavra e nós nos alimentamos do leite no início, isso é normal, mas nós não nos desenvolvemos, nós não evoluímos para comidas sólidas. E assim também é em outras áreas das nossas vidas. Então, novamente, quero repetir. O primeiro passo a qual nós temos que dar rumo ao voltar a se desenvolver e a crescer novamente é identificar. O segundo passo a qual eu quero compartilhar com vocês para que nós venhamos caminhar rumo ao desenvolvimento, rumo ao crescimento novamente, é analisar e quantificar. Quero repetir o segundo passo, analisar e quantificar. Quando nós falamos em analisar e quantificar, é nós colocarmos valor nas coisas. A palavra quantificar tem como significado dar valor às coisas, resumidamente. E quando eu compartilho com vocês que o segundo passo é nós analisarmos e nós quantificarmos, nós identificamos aonde nós paramos, nós identificamos naquilo que nós deixamos de nos envolver, naquilo que nós deixamos de crescer. E ao ter identificado, eu analiso todo este cenário. Eu começo a olhar e ver todas as possibilidades de melhoria. Eu começo a ver tudo aquilo que eu deixei de adquirir por ter parado. Eu começo a enxergar todas as coisas a qual eu deixei de viver por ter parado. E não que nós devemos olhar isso com olhos de tristeza, não que nós devemos analisar isso com tristeza, com pesar, para que venhamos nos entristecer e ficar ainda pior. Muito pelo contrário. O analisar, quantificar, é com o objetivo de nós propormos melhorias. Eu deixei de procurar conhecimento na profissão a qual eu exerço. Eu deixei de procurar conhecimento sobre mim mesmo, de buscar me conhecer. Isto eu já identifiquei. A partir de agora eu vou analisar tudo aquilo a qual eu posso fazer, tudo aquilo a qual eu posso viver, tudo aquilo que eu posso adquirir, se eu buscar voltar a me desenvolver naquilo a qual eu tinha parado. Eu identifiquei que eu tenho me afastado da presença de Deus. Eu identifiquei que
eu tenho deixado de buscar a Deus, que eu tenho parado de me desenvolver e de crescer espiritualmente. E eu analiso esse cenário e começo a ver as possibilidades, as maravilhas, a qual eu irei alcançar se eu voltar a me desenvolver e a crescer novamente espiritualmente. O segundo passo, analisar, quantificar, com o objetivo de nós vermos, nós enxergarmos as possibilidades de mudanças. Enxergarmos as possibilidades de desenvolvimento, de crescimento. De enxergarmos todos os possíveis cenários, todas as possíveis coisas a qual nós podemos alcançar, todos os lugares a qual nós podemos chegar, se nós retomarmos o caminho para o crescimento. O terceiro e último passo, a qual eu quero compartilhar com vocês, é solucionar. Quero repetir novamente o terceiro passo, solucionar. Na indústria, quando nós identificamos um problema, nós analisamos, nós quantificamos aquele problema. Nós, por fim, solucionamos ele. Porque se nós identificamos um problema, se nós identificamos algo a qual está deixando de produzir, se nós identificamos que algo está sendo prejudicial para o processo, nós temos que solucionar aquilo antes que cause coisas piores. Não diferente deve ser em nossas vidas. Porque inútil seria nós identificar, nós analisarmos e não solucionarmos o nosso problema. Assim como diz Tiago, que é inútil aquele a qual só lê, só conhece a palavra, de que adianta eu ser conhecedor da palavra de Deus se eu não a pôr em prática. O que vai determinar são as nossas atitudes, são as nossas obras, são aquilo que nós realizamos para Deus. Porque sermos conhecedor, nada muda em nossas vidas. Nada me adianta eu ser formado em engenharia, eu ser conhecedor de todos os cálculos, eu ser conhecedor de todos os processos a qual envolve a engenharia, se eu não a pôr em prática no meu dia a dia. Se eu não pagar todo ano o CREA para que assim eu possa exercer a minha profissão e assinar com... Nada adianta um médico ser conhecedor de toda a estrutura do corpo humano, de tudo aquilo que a medicina proporciona ele a conhecer, se ele não pôr em prática no seu dia a dia. Nada nos adianta ouvirmos o programa Mudança de Mente todas as sextas-feiras, adquirirmos um conhecimento estrondoso a qual o nosso irmão Emerson nos transmite, se nós não o pormos em prática em nossas vidas. Da mesma forma, não adianta nós reconhecermos, nós identificarmos que nós temos parado em alguns caminhos em nossas vidas, se nós não voltarmos a caminhar. O terceiro passo, então, é solucionar. E não necessariamente você precisa solucionar isso sozinho. Há certas questões em nossas vidas a qual nós necessitamos buscar auxílio, buscar ajuda. E para isso Deus coloca pessoas em nossas vidas. E para isso Deus capacita pessoas para que eles venham nos ajudar.
um dos meios a qual certamente Deus tem utilizado na vida de vocês e na minha vida, eu tenho certeza, o programa Mudança de Mente, através da palavra a qual Deus tem transmitido através dos seus servos. Provérbios capítulo 3, versículo dos 5 ao 6 nos diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor. Mas confiar no Senhor, não confiar no Senhor sentado, esperando. Confiar no Senhor trilhando o seu caminho. Confiar no Senhor caminhando novamente. Se nós voltarmos ao texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52, a qual nós lemos no início, que diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Em nenhum momento durante a sua trajetória aqui na Terra, Jesus deixou de crescer, deixou de se desenvolver, deixou de evoluir. E assim nós devemos ser em nossas vidas. Se eu tenho deixado de aprender algo, se eu tenho abandonado algo a qual eu estava aprendendo, que eu possa retomar o meu caminho. Eu venha identificar tudo aquilo que eu deixei para trás. Eu venha identificar todas as áreas da vida a qual eu tenho deixado de crescer, de me desenvolver, de evoluir. Que eu possa traçar um plano, que eu possa traçar metas, que eu possa construir um caminho para que eu venha solucionar, para que eu venha resolver tudo aquilo a qual eu deixei para trás. MDP, melhoria e desenvolvimento pessoal e espiritual. Para finalizar, gostaria de compartilhar algumas frases com vocês. A primeira delas se encontra em Provérbios capítulo 18, versículo 15, que nos diz assim: o coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Quero compartilhar agora duas frases. Uma de Sócrates, na qual ele diz assim: o segredo da mudança é não focar toda a sua energia em lutar com o passado, mas em construir o novo. Talvez você já tenha ouvido esta frase. Nós não devemos empenhar as nossas forças em tentar resolver aquilo que já foi, mas que a partir de hoje nós possamos construir um novo caminho, nós possamos trilhar um novo caminho, nós possamos retomar aquilo que nós deixamos para trás e trilhar de uma forma diferente, de uma forma melhor. Segunda, última frase a qual eu gostaria de compartilhar com vocês, nos diz assim: melhor é ver um erro em você do que no outro, pois o seu erro você pode mudar. Assim, gostaria de finalizar a palavra a qual Deus tem trazido até mim para compartilhar com vocês. Mais uma vez, primeiro passo: identificar aonde nós paramos, identificar aonde nós deixamos de nos envolver.
Segundo passo, analisar todas as possibilidades de mudança, todas as possibilidades de melhoria naquilo a qual eu tenho deixado de crescer. E terceiro passo, solucionar. E possamos juntos crescermos espiritualmente, crescermos em sabedoria, crescermos intelectualmente, crescermos como pessoas. Nós possamos, ajudando uns aos outros, assim nos desenvolvermos e atingirmos uma estatura de um varão, de uma varoa, a qual certamente Deus olhará para nós e irá se agradar da forma a qual nós levamos a vida. Como é muito dito no programa Mudança de Mente, vivendo uma vida leve, saudável, uma vida feliz. Gostaria de fazer uma oração para assim finalizarmos e logo após passando a palavra ao pastor José Carlos. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, nós elevamos a nossa voz em oração, ó Pai. Nós nos colocamos diante da Tua presença. Primeiramente, ó Deus, pedindo perdão pelos erros e pelas falhas a qual nós temos cometido, ó Pai. E também um coração cheio de gratidão por o Senhor ter nos concedido a vida e mais um dia. Um coração cheio de gratidão por o Senhor ter, ó Pai, trazido até nós a Tua palavra. Por o Senhor ter permitido, ó Pai, que nós venhamos conhecer a Tua palavra, Deus. Por o Senhor ter nos permitido, ó Pai, adquirir o conhecimento, adquirir a sabedoria, ó Deus. Por o Senhor ter nos permitido, ó Pai, ouvir e assim, ó Deus, crescer diante da Tua presença. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que Ele venha guiar os nossos passos diante da Tua presença, ó Pai. Para que o Teu Espírito, ó Pai, venha nos fortalecer, venha nos guiar num novo caminho, ó Pai, se assim necessitarmos. Num caminho, ó Pai, a qual certamente nos leva à Tua presença. Um caminho a qual nós iremos voltar a crescer, ó Pai, naquilo que nós temos deixado de crescer. Ó Deus, se temos deixado de buscar a Tua presença, se temos deixado de crescer espiritualmente, que o Senhor possa novamente, ó Deus, tocar em nossos corações e que nós possamos novamente buscar isto, ó Pai. Se assim também nós temos deixado de buscar e de aprender, ó Pai, a crescermos como pessoa, a nos desenvolvermos como pessoas, ó Deus, vivendo uma vida saudável, sendo pessoas saudáveis, ó Deus. O Senhor toca em nossos corações, ó Deus, e que o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, ó Deus, possa nos levar a viver uma vida saudável, ó Pai. Assim nós pedimos, ó Deus, a Tua direção sobre as nossas vidas. E assim, desde já, nós tudo entregamos diante da Tua presença. Gratos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.